Eu tenho aqui a honra e a satisfação de receber essa renomada médica psiquiatra, pessoa pela qual tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho prestado aqui na saúde pública em Teófilo Otoni e que mais uma vez vem aqui para ajudar a população de Teófilo Otoni, da nossa região, com orientações que são essenciais para um tema que é cada vez mais preocupante no mundo inteiro, que é a prevenção ao suicídio. O suicídio é uma doença, né, que tornou-se um caso de saúde pública no mundo inteiro, diante da quantidade de casos registrados todos os anos. E hoje é o Dia Mundial de Prevenção, né, e prevenção ao suicídio. A doutora Elisa recebeu o nosso convite e, mais uma vez, sempre muito solícita conosco, está aqui para que a gente possa trazer informações importantes para a população de Teófilo Otoni da nossa região. Doutora Elisa, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, inclusive para falar de um tema tão importante como esse, e que muitas vezes era um tabu, até para os próprios meios de comunicação, para a gente poder abordar esse tema, quando agora se chega à conclusão que é preciso sim falar sobre o suicídio, orientar as pessoas e cuidar das pessoas que estão passando por algumas dificuldades. Bom dia. Bom dia, Vanilson, é um prazer estar aqui novamente, bom dia para quem está nos ouvindo, e é muito gratificante estar aqui de novo para ajudar, orientar e fornecer algumas informações, né, a respeito desse tema, né, que realmente é muito importante e algumas pessoas podem achar ainda que é raro, que não é comum, que é uma coisa assim, bem difícil de acontecer, mas não é. Né? O suicídio tem as estatísticas mostrando a magnitude da situação, tanto no Brasil como também mundialmente. Tem algumas estatísticas, por exemplo, que falam que no mundo todo pode acontecer um suicídio a cada 45 segundos. Um suicídio a cada 45 segundos? É muita coisa, né? E mais de 2.000 pessoas, né, no mundo todo, assim, mais ou menos, se suicidam por dia. Então, muita uma gente, coisa. né? O Brasil ainda é o 8º país em número de suicídio no mundo todo, então é muita quantidade mesmo de casos aqui no nosso país. E é a 3ª maior causa de morte entre jovens em idade, né, produtiva, jovens ainda bem na faixa etária de 15 a 29 anos. Então é uma coisa muito triste realmente, né? Não é uma doença igual uma bactéria, um vírus que a gente pode prevenir de algumas formas, mas há meios que a gente pode evitar e está ajudando para poder não haver esse tipo de evento. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse para a gente quais são os principais fatores de risco, quais são as principais causas que levam a pessoa a cometer o suicídio. Então, Vanilson, igual eu estava dizendo, por que dessa campanha? Informar é o maior meio de prevenção. Isso que vocês fazem aqui, que a mídia pode fazer, o porquê desse Setembro Amarelo, né? O porquê desse Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Porque informar é prevenir. Com informação é que as pessoas leigas, as pessoas de modo geral, podem ajudar a prevenir esse tipo de coisa. Então, existem alguns fatores de risco e existem alguns sinais de alerta, né? São duas coisas diferentes. Então, informar a respeito desses fatores de risco e desses sinais de alerta é que a população pode agir e todo mundo tem esse dever de estar prevenindo. Então, alguns fatores de risco, o principal fator de risco para o suicídio é transtorno psiquiátrico, é a doença mental. Então, esse é o primeiro disparado. Praticamente 100% das pessoas que tentam o suicídio, elas têm algum transtorno mental. Não é uma coisa obrigatória, pode haver isso, mesmo em pessoas que não tenham nenhum transtorno, mas praticamente 100% das pessoas que que se suicidam têm algum transtorno, ou que tentam, têm algum transtorno psiquiátrico. Então, o mais importante é ajudar a pessoa a procurar um atendimento psiquiátrico, procurar uma avaliação médica, psiquiátrica, para poder não chegar a ponto de piorar e tratar aquele distúrbio direitinho. E o importante, a primeira doença, o primeiro transtorno psiquiátrico de risco é transtorno de humor, depressão, que, né, é meio óbvio, mas o segundo é transtorno por uso de álcool e drogas. Então, a questão do uso excessivo de álcool, da dependência alcoólica, do uso de droga, é um fator de risco isolado para suicídio. É muito comum que casos de suicídio ocorram sob efeitos de álcool e drogas, né, e uma boa parcela das pessoas que abusam de álcool, que têm transtorno com álcool e drogas, vão vir a se suicidar ou tentar suicídio em algum momento.
Então, essa prevenção também é importante. E o segundo fator de risco também importante é a tentativa prévia de suicídio. Então, se a pessoa já tentou uma vez, ela tem uma chance muito maior de vir a tentar de novo. Aliás, tem uma outra questão que é muito preocupante, que as pessoas têm o costume de dizer: quem fala que vai se matar não se mata, quem quer se matar não avisa. E isso é uma bobagem, porque na verdade a pessoa, ela pode estar mostrando ali um sinal, aquilo pode ser um pedido de socorro, que ela está com esse pensamento passando pela cabeça só de falar uma coisa como essa. Existem duas crenças errôneas que são muito importantes e muito comuns. Uma é essa, né, que a pessoa, quem tenta não quer fazer, se quisesse tentar, fazia direito, né, quer fazer só para chamar a atenção. E isso não é verdade, gente. Isso é um sinal que a pessoa não está bem. Isso é uma coisa que é para quem está em volta, quem convive com a pessoa. É um sinal para a pessoa ajudar. É um pedido de ajuda. Então, não existe essa coisa de, tentou, mas não queria, tentou para chamar a atenção. Se quisesse morrer, tinha morrido. Né? É o tipo de coisa que a gente não deve julgar e não deve pensar, porque não é verdade. E um outro mito grande é o que você falou no início. Não se pode falar sobre suicídio porque estimula, não se pode perguntar sobre suicídio para a pessoa porque vai dar ideia. Né? Não é verdade. A pessoa, às vezes, a gente abordando a pessoa, conversando sobre isso ou perguntando, é a primeira oportunidade que a pessoa vai ter de conversar, de falar sobre os seus sentimentos, falar sobre os seus problemas, e é uma oportunidade de ajudar. Doutora, nós estamos vivendo um período de pandemia, muita gente que está passando por uma dificuldade muito grande, muitos perderam o emprego, outros tiveram que ficar dentro de casas muito tempo fechados, alguns vítimas de violência doméstica, enfim, uma série de problemas que vieram juntos com essa pandemia da Covid-19. E aí tem uma pergunta até muito interessante aqui do Renilton Ferraz. Ele quer saber se, na opinião da senhora, se há uma tendência, se pode aumentar o número de casos de suicídio nesse período pós-pandemia. Sim, pode, Vanilson. É uma pergunta bem interessante. Bom dia para quem perguntou. Renilton Ferraz. Bom dia, Renilton. É uma pergunta interessante e sim, realmente existem já estatísticas, né, de pandemias anteriores em outros países que pós-pandemia ou no fim da pandemia os casos de suicídio sim aumentaram. E por diversos fatores, né? Pandemias podem aumentar o número, né, a incidência de transtornos mentais aumentam, o uso abusivo de álcool aumenta, perda de emprego, problema financeiro, e tudo isso é fator de risco para suicídio. Violência doméstica, que também pode aumentar com pandemias de modo geral. O luto, né, a perda de familiares também é um fator que pode ser de risco, a depender da pessoa. Então, tudo isso contribui sim para o aumento de casos, infelizmente, de suicídio durante uma pandemia ou depois de uma pandemia. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse para a gente também qual que é a melhor forma que a família pode identificar se aquela pessoa está passando por algum tipo de sofrimento, se ela tem algum risco realmente, porque muitas vezes as pessoas mudam o comportamento dentro da própria casa e quem está ali convivendo não se atenta para aquilo, né? A pessoa está mais fechada, está sofrendo num canto sozinha, tem dificuldade de socialização. Então eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, como que as pessoas podem detectar que está acontecendo algum tipo de problema nesse sentido com a pessoa. E existem alguns sinais de alerta. Existem essas coisas, né, que eu listei, que são fatores de risco identificáveis socialmente, que é perda de emprego, luto recente, a pessoa muito sozinha, muito isolada. E existem também alguns sinais de alerta, existem mudanças de comportamento, igual a Vanilson falou, um isolamento social maior, ficar meio arredio a conversa. E existem umas frases muito comuns que quem começa a pensar sobre morrer, pode falar e que dão pistas, né? Tipo, cansei disso tudo, não acho mais graça em nada, eu queria sumir, queria dormir para sempre, queria fugir disso tudo, nada mais faz sentido. Então, são frases que a pessoa não fala, às vezes não fala necessariamente, eu quero morrer, eu quero me matar, mas ela vai dando pistas, né? Eu não estou aguentando mais, eu perdi a alegria de viver. Isso. Pois é. Eu preferia estar morto, se morrer seria melhor, né? Eu dou muito trabalho para vocês. A pessoa começa a se sentir meio culpada, começa a se sentir um peso para a família e vai dando sinais que ela não está bem. O Lulu Sena pergunta aqui se tem uma idade mais comum, mais frequente para casos de suicídio. Sim, adultos jovens.
adultos jovens na faixa dos 20 e poucos anos, é uma faixa etária comum, infelizmente, e o número entre jovens vem aumentando e a faixa etária vem descendo também, o que é muito triste, e também idosos, né? Idosos acima de 70 anos também não é uma coisa rara, não. Doutora, as famílias têm que estar atentas também, porque muitas vezes a pessoa está passando por algum sofrimento mental, por uma depressão ou qualquer um outro problema, uma crise de ansiedade, algo nesse sentido, e a família, ao invés de ajudar, acaba contribuindo para agravar. O cara olha para a pessoa que está lá, já é sofrida num canto, muitas vezes já com a consciência, né, perturbada por conta de algum problema, aí o cara vira, isso é frescura, isso não é nada, depressão não existe, isso não acontece. Então, as pessoas têm que parar com esse tipo de comportamento, porque isso acaba por contribuir também, né, por aumentar esse fator de risco. Sim, Vanilson, olha, ninguém está assim porque quer, a pessoa não quer ficar deprimida, não quer ficar ansioso em excesso, não é bem uma escolha. A pessoa com um transtorno mental, ela precisa de ajuda, não precisa de mais julgamento ou de mais culpa do que ela já tem. Então, não é frescura, não é preguiça, não é má vontade. Então, quem convive com a pessoa, o importante, aliás, um dos fatores importantes de prevenção é realmente a pessoa ter uma rede de apoio eficaz. Então, nesse sentido, os amigos e a família, quem convive com a pessoa que está com algum problema, que está passando algum tipo de transtorno, essas pessoas têm um papel essencial nessa prevenção, de ajudar, né? Se não souber o que fazer, ao menos orienta, apoia, escuta e orienta a pessoa a procurar um profissional, orienta a pessoa a procurar uma avaliação médica psiquiátrica para poder ter um tratamento correto, um encaminhamento correto, uma direção correta para melhorar aquela situação. Eu estou recebendo aqui um contato, inclusive, do Dr. Alberto Tadeu Cardoso de Oliveira, a quem eu agradeço, um ouvinte ilustre aqui do nosso programa, ex-chefe do 15º Departamento de Polícia Civil e ex-delegado regional aqui de Teófilo Otoni. Parece que ele tem uma pergunta aí, Agemiro, para fazer para a doutora Elisa, algum comentário a fazer? Daqui a pouco ele está falando a respeito ali, o Agemiro vai só ouvir o áudio que acabou de chegar, e tem muita gente acompanhando, elogiando aqui pela entrevista, né? Ele está falando, está questionando a respeito do induzimento, da instigação ou do auxílio ao suicídio, né? Que isso, inclusive, é crime também, a pessoa que acaba contribuindo, induzindo alguém a praticar o suicídio, né, doutora? Gente, isso aí nem, né, sem comentários, é uma coisa tão absurda, né? Agora, é interessante que existem umas regras recentes para a mídia divulgar suicídio, né, Vanilson? Então, existem uns critérios, não é que tem que ter um equilíbrio, né? Não é que não se possa falar sobre isso, esse mito já caiu por terra, né? Precisa se falar sobre isso para ter informações adequadas. Mas precisa saber a forma de abordar. Isso, você precisa saber a forma de abordar. Não é para divulgar coisas de um modo sensacionalista, de um modo glamuroso, né? Não precisa se dar detalhes sobre a situação, como foi feito, imagens muito chocantes, né? Essas coisas não são recomendadas. Dar detalhes, informar sobre como foi feito e glamorizar muito a situação, porque isso realmente está errado. Nós temos aqui inúmeras pessoas elogiando e parabenizando pela entrevista, né? A Rosalice Guimarães está aqui conosco, também a Joviana Gouveia, parabéns pela entrevista, o Genilson Lagoas Carles, a Sheila Dantas diz aqui, excelente entrevista, depressão é doença, mata, precisa de tratamento. Infelizmente, a grande maioria ignora isso e trata como frescura ou falta de fé. Falta apoio, falta empatia e conscientização. E o que ela diz aqui é verdade, né, doutora Elisa? Infelizmente ainda tem muita gente que trata a depressão como se não fosse nada, como se fosse uma falta de fé, como se fosse um probleminha qualquer. E aí é importante, né, e eu já quero entrar naquela pergunta que eu deixei no ar, que a família esteja atenta a isso, ajude, mas que procure a ajuda também de um profissional, de um médico, psiquiatra, de um profissional que possa dar o suporte para cuidar dessa pessoa que está passando por esse transtorno, por esse sofrimento. Sim, Vanilson, isso é importante, igual a gente vem falando aí desde o início da entrevista, é importante não julgar, é importante ouvir a pessoa que está em risco, é importante não achar que aquilo ali é frescura, nem preguiça, nem falta de trabalho, falta do que fazer, e é importante procurar o profissional certo. Eu gosto sempre de dar essa informação, a prevenção é papel de toda a rede de saúde. Mas a rede de saúde também tem que saber encaminhar. Os profissionais, os outros profissionais de saúde, os médicos de outra especialidade,
podem ajudar também sabendo dar o direcionamento correto. Então, metade das pessoas que morrem por suicídio foram a uma consulta médica em algum momento nos 6 meses antes da tentativa de suicídio, antes do fato em si. E 80% foram ao médico não psiquiatra no mês anterior. Então, essa avaliação não é só do psiquiatra, também o médico de outra especialidade, a enfermagem, a equipe de saúde, ela tem que, é papel de todo mundo, orientar essa pessoa de forma correta. E outra coisa importante, Vanilson, há medicamentos que, dependendo do uso, podem precipitar, podem facilitar a pessoa a ter uma tentativa de suicídio se forem usados de modo incorreto. Então, o profissional psiquiatra é o profissional mais adequado para fazer essa avaliação. Não quer dizer que a pessoa vai ao psiquiatra e vai sair dali com 5 remédios diferentes e dopadas. As pessoas ainda acham isso, algumas pessoas. Então, a pessoa vai ao psiquiatra para fazer uma avaliação, como vai em outro médico qualquer. Se não for caso de psiquiatria, o médico psiquiatra vai dar um outro tipo de orientação, vai até dar alguma orientação de suporte, pedir para voltar numa próxima consulta para continuar conversando, para dar alguma outra orientação. Não necessariamente vai sair dali já com uma prescrição, que as pessoas têm ainda, já melhorou bastante, mas ainda existe muito preconceito, né, do que é uma consulta psiquiátrica, do que é um tratamento psiquiátrico. Eu gosto muito de dar exemplos pessoais, porque eu acho que a gente que faz parte da comunicação é sempre muito bom pegar aquilo de experiência que você teve para melhorar alguma situação qualquer que seja, de saúde ou de qualquer outra, para que possa ajudar outras pessoas que passem muitas vezes pelo mesmo problema. Eu faço já há alguns anos um acompanhamento, inclusive a doutora Elisa, que é quem me acompanha, um problema chamado síndrome de pânico, né? E as pessoas muitas vezes não imaginam o que passa com uma pessoa que está sofrendo com esse tipo de problema. Aí o camarada fala assim, eu não vou procurar psiquiatra não, porque psiquiatra é médico de louco, né? De doido. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Você tem que procurar o médico, para qualquer problema de saúde. Quando você está com um problema de estômago, você não vai procurar um gastrologista, né? Quando você está com um problema, você machuca uma perna, você não vai procurar um ortopedista. A mesma coisa é quando você está com algum problema, de algum transtorno, alguma crise de ansiedade, algum problema que está te causando dificuldade de sobreviver. E não tem nada de anormal nisso, e não tem por que ter tabu com esse tipo de coisa. Então, eu acho que as pessoas precisam aprender a cuidar melhor da própria saúde e não deixar que a situação se agrave. Ai de mim, não fosse o tratamento que eu faço lá já há alguns anos, acompanhado aqui de perto pela doutora Elisa. Porque vocês não imaginam, para quem nunca teve, o que é passar por uma síndrome de pânico, né? Então, as pessoas precisam entender que todo e qualquer médico é sempre importante para cuidar da saúde. O importante na sua vida é você estar bem, independente de qual problema que você tenha, quer seja uma depressão, quer seja uma fratura na perna. Você tem que procurar um especialista para que possa ficar bem, né, doutora? Exatamente, Vanilson, isso é importante mesmo. Inclusive, citando aí o ataque de pânico, a síndrome de pânico, durante ataques de pânico a pessoa pode também pensar em morrer. Durante aquela intensidade dos sintomas, a pessoa pode ter esse tipo de pensamento e aquilo ali ser muito angustiante a ponto da pessoa pensar em tirar a própria vida. É um risco também. E passando a crise, a pessoa, né, não pensa aquele negócio. Então, assim, todo o tratamento é importante. Não é uma coisa para poder julgar e achar que não é nada ou que é outra coisa. Não, é uma avaliação, né? Na dúvida pode não ser uma coisa para tratamento, mas precisa de uma avaliação correta, né? E nisso também o papel da família, voltando lá ao assunto de induzir o suicídio, né? Doutor Alberto Tadeu, ele falou que ele como delegado, né, já investigou alguns casos em que a pessoa induzia ou auxiliava na prática do suicídio, que isso é crime, né? Crime e é um ato realmente terrível, né? Um ser humano que faz uma coisa dessa aí não pode nem ser chamado de humano, né? Bom, e isso de induzir, logicamente, é crime, né? É uma coisa, assim, horrível. E menos um pouco do que realmente induzir, mas de certo modo também induzir, falar assim, da próxima vez faz direito, da próxima vez faz assim, da próxima vez faz assado, né? Há pessoas que parece que ficam com raiva daquele conhecido que tentou suicídio e ficam falando esse tipo de coisa. Isso também acaba deixando a pessoa pior do que já está, né? Inclusive, uma das orientações de quem convive com alguém que parece que está em risco de suicídio é não deixar a pessoa sozinha. Isso é muito importante, Vanilson. É vigilância 24 horas.
não deixar sozinha, ter cuidado com janelas, ter cuidado com objetos de risco que a pessoa possa ter em casa. Objeto de risco, gente, não é só arma, não. Quem quer morrer faz qualquer outra coisa. Então, essa coisa de arma que é perigoso, muito mais perigoso são outras coisas. Até um lençol, né? É o meio mais comum, né? Esse tipo de coisa. Então, ter cuidado com a pessoa, vigilância 24 horas, evitar coisas de risco que possam estar perto da pessoa em risco. Medicamentos, Vanilson, medicamentos, até medicamentos comuns para dor, analgésico, não é só medicamento psiquiátrico, não. Evitar deixar o alcance. E se for uma situação da emergência naquela hora ali, que o risco está naquela hora, chamar o serviço de emergência para a pessoa, né, ter um direcionamento para o hospital, talvez até uma internação de alguns dias. Ô, doutora, tem muitos elogios, muitos agradecimentos pela entrevista, né? Eu já falei que a Joviana Gouveia, a Elione Gonçalves, o Theo Collen, que diz aqui que o médico indicou terapia para ele está com síndrome de pânico, mas não tem o psiquiatra direito, a gente não... mas o psiquiatra não trata direito e não leva a sério no SUS, né? Tá reclamando aí da dificuldade que tem para ter acesso ao psiquiatra no SUS. E tem aqui inúmeras outras pessoas que estão elogiando. A Adriana Dri, né, tá aqui também parabenizando, que tá deixando a população muito bem informada. A Marli Vieira, a Patrícia Viana, e ela tá narrando até um caso, né, da família dela, e dizendo que foi muito triste aqui o que ela passou. Então isso serve como orientação. Doutora Elisa, eu agradeço enormemente a presença e a participação da senhora. Deixo esses minutos finais para as suas considerações finais e outras orientações que a senhora, porventura, queira passar à população de Teófilo Otoni. E gostaria que a senhora deixasse um telefone de contato para quem quiser mais informações ou mesmo que esteja precisando de alguma consulta, algo nesse sentido, para poder ter aí esse cuidado especial. E mais uma vez, muito, mas muito obrigado mesmo pela participação, pela presença aqui conosco, pelos esclarecimentos e por estar sempre atendendo aqui com presteza, sempre que chamada pelo jornalismo da 98 FM. Ô, Vanilson, eu quero deixar só umas palavrinhas finais que são importantes, além da questão do tratamento do transtorno mental, que é a maior prevenção, a prevenção mais importante. É importante também a pessoa ter objetivos na vida, né? Ter focos, ter ideais, né? É importante o trabalho, é importante uma religiosidade. Eu quero deixar claro que não é julgar que aquilo ali é falta de Deus, mas a religiosidade é um fator de proteção. Pessoas que têm uma religiosidade, elas se suicidam menos, têm menos risco de suicídio. Então, Deus dá sentido e propósito, isso é importante, Vanilson. A pessoa ter propósito, né? Quem tem uma fé, né? Uma fé, assim, firme e sólida, ela vai ter mais responsabilidade com filhos, com pais, né? Vai ter mais responsabilidade com o seu próprio trabalho, não vai se exceder em álcool e drogas. Então, é um fator de proteção por múltiplos fatores. Então, isso também é importante, né, Vanilson? E o contato da senhora, doutora, para quem quiser marcar alguma consulta, quiser ter os serviços prestados pela doutora Elisa. E eu não vou nem falar mais nada, porque eu sou um admirador do trabalho da doutora Elisa e da maneira como ela sempre nos acolhe e cuida das pessoas. Olha, o telefone 988-23-1868. 988-23-1868. Pode enviar um WhatsApp, que aí a pessoa vai ser respondida lá no WhatsApp, viu? Eu agradeço. 988-23-1868. Beleza, doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, Vanessa, é um prazer estar aqui. Obrigada para quem ouviu aí nesse horário e muito obrigada a vocês aí da rádio que me recebem sempre muito bem. Eu gosto muito de estar aqui.